Olá, pessoal do segundo ano. Aqui é o professor Demilson para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, continuando nossos estudos. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Vamos continuar então o nosso plano de estudo tutorado. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, nós já estamos caminhando. Esse aqui é o volume 5. Se tudo correr bem, nós ainda teremos o volume 6, o volume 7 e um volume avaliativo. Os nossos trabalhos aqui no estudo do PET têm ajudado muito, principalmente quando eu digo para vocês, vocês estão em casa, tendo possibilidade de usar a internet, né? Que é um universo para que vocês possam pesquisar, ampliar e melhorar até o conteúdo, se vocês acharem que está um conteúdo mais simples, que vocês podem achar em algum momento, né? Que está um pouco mais simples, mas o conteúdo é excelente, fantástico. Continue assim, continue estudando. Bom, vamos pensar aqui no sumário. O que nós estamos trabalhando? Na nossa língua portuguesa. Na primeira semana nós trabalhamos a literatura brasileira, que eu já falei para vocês que é fundamental que vocês ampliem o conhecimento de vocês na leitura, na escrita, na literatura, não é? Porque nós trabalhamos aqui depois também um esquema da redação do Enem. É fundamental que vocês tenham a capacidade de usar aquilo que nós chamamos de argumento literário, fazer citações, ou mesmo até na introdução da redação. A redação no Enem, nós podemos usar a introdução por citação, onde a gente pode citar uma obra literária, né, que todos conheçam, e a partir disso fazer um desenvolvimento. Nessa semana nós vamos continuar aqui, ó, semana 2 vamos continuar, literatura brasileira. E a partir daqui a gente vai continuar ampliando o nosso repertório de literatura. Bom, quero começar com uma dica aqui que está aí no PET, quero que vocês leiam, grifem, que é o nosso hábito, né, gente? Dica para o estudante. Estude sempre fazendo anotações. Quando anotamos, fazemos um esforço de síntese. E isso, gente, melhora muito o resultado nosso em relação ao entendimento da matéria. Então, nós estamos aqui na semana 2, nós estamos trabalhando a literatura brasileira e outras manifestações culturais. O tópico nosso aqui é literatura brasileira. E qual a habilidade nossa a ser trabalhada aqui, gente? Nossa habilidade é relacionar diferentes textos literários e seus contextos de produção. Bom, conteúdos relacionados. Nós vamos trabalhar ali, ó, valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo. Caracterizar, a partir da leitura de textos literários, formas de representação no imaginário brasileiro. E a interdisciplinariedade, que nós já até estudamos e discutimos, né? Nós temos a interdiscursividade, que é a relação de discursos, a intertextualidade, que é a relação de textos, e a interdisciplinariedade, que é a relação de disciplinas, de áreas do conhecimento. Aqui nós vamos trabalhar as áreas de linguagem e suas tecnologias, ok? Bom, trouxe uma imagem aqui para vocês analisarem comigo. Ó, matérias que mais caem em língua portuguesa no Enem. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Dá uma olhada aqui, ó, interpretação de texto. Interpretação de texto domina amplamente o Enem. Depois nós temos a teoria da comunicação, depois a gramática e depois a estilística. Aqui na interpretação de texto entra tudo que nós discutimos sempre. Procedimentos de leitura, estratégias de leitura, teoria literária, literatura que nós estamos estudando, os gêneros textuais, tudo isso, tá certo? Então tá aqui para a gente entender. Bom, então vamos lá. Geralmente a sinopse ela começa com um título e traz também o nome do autor, o tipo de texto, a ideia principal do texto. A sinopse é diferente de uma resenha. A resenha eu já falei, é um resumo crítico. Por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor, muitas vezes parafraseadas. No contexto cinematográfico, uma sinopse é um resumo do argumento do filme, em que se reúnem os aspectos essenciais do enredo sem qualquer referência técnica. Então nós vimos aqui que a nossa palavra-chave é sinopse, e nós vimos aqui que a sinopse caminha muito para ser um resumo. Atividades. Para continuarmos a nossa viagem pelo mundo da leitura e da escrita, vamos aprender conceitos que nos ajudam a entender partes desse todo, né?
tão interessante que é a literatura, então nós vamos ver a sinopse, o resumo, a paráfrase e o spoiler. A sinopse, que é a nossa palavra-chave, é uma espécie de resumo. É mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse, gente, ela também é chamada de sumário, pois pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. Qual seria o objetivo da sinopse? Presta atenção, o objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. Aí temos a atividade 1, né? Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo, um apólogo de Machado de Assis, é um resumo ou é uma sinopse? É uma sinopse, gente. Nós já falamos. Por que é uma sinopse? Porque é uma espécie de resumo, é uma síntese da obra literária, né? É um sumário. Faz apenas aquilo que nós falamos ali, resume os principais aspectos daquela obra literária. Bom, aí continuando aí então, tem, né, a número 1 para vocês analisarem, que é leia e reflita, depois responda, o trecho abaixo, um apólogo de Machado de Assis e pergunta. Então nós vamos raciocinar que é uma sinopse, né, foi escrita pelo próprio autor. Aí a gente passa para a atividade 2. Para refletir, responder, guardar e apresentar posteriormente na escola suas respostas. Como sempre, nós estamos construindo o nosso caderno de maneira muito inteligente. A primeira pergunta: qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. Qual que é a nossa resposta? O título do texto é um apólogo. O texto ele recebeu esse título porque apresenta seres inanimados, uma agulha e uma linha, que têm características humanas, agindo como pessoas. Também uma lição moral no final. A número 2 pergunta o que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente. A nossa resposta é assim, gente. Vamos caminhar junto. A agulha falou: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? E a número 3 pergunta: por que houve discussão entre a linha e a agulha no contexto em destaque, né? Resposta nossa: porque elas discordam sobre qual das duas é a mais importante. Bom, continuando a correção das atividades, a número 4 pergunta: no texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado de Assis? A nossa resposta é o seguinte: o papel da agulha é furar o pano e abrir o caminho que será seguido pela linha. 5. No texto em destaque, a agulha e a linha. Qual o papel exercido pela linha? Resposta: o papel da linha é coser, costurar, prender, ligar e ajuntar. A 6 pergunta o seguinte: o que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? Nossa resposta é o que, gente? Ela acabou dando uma picada na costureira, tá certo? A 7 pergunta assim: o que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? Qual é a nossa resposta? O novelo de linha disse o quê? Ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros, diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos lá, diga. Na número 8 pergunta: qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além do seu tempo, né? Aqui nós estamos falando do Machado de Assis, que é considerado por muitos o maior escritor da língua portuguesa. A nossa resposta é o seguinte: a grande temática do texto é a vaidade. A agulha e a linha incorporam características humanas como a vaidade, a prepotência, pois a intenção do autor é fazer uma crítica do comportamento humano. Continuando aqui a correção das atividades, a 9 pede o seguinte: pesquise no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado das palavras que estão aqui, coso, cozer,
que aparece no texto agulha e a linha. Isso é para ampliar o vocabulário de vocês, já pensando também, como eu disse, na redação para o Enem. Coso, coser significa costuro, costurar. 10. O que você, veja que essa é pessoal. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história, lida agulha e a linha. Se possível, dê exemplo do seu dia. É uma resposta pessoal, quero que você possa explorar o tema da vaidade, do orgulho, da prepotência. São essas características principais das personagens. Ou você pode tratar do valor do trabalho, por exemplo, a agulha, o trabalho mais importante, pois nele está o sentido da vida. Já para a linha, o mais importante é o resultado do trabalho, se vista nas festas, desfrutar dos elogios. Bom, pessoal, aqui a gente chega ao fim da nossa aula, né, nessa segunda semana. Espero que vocês entendam bem toda a temática, façam as atividades e postem no grupo, para que eu possa continuar aí anotando com vocês e avaliando, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, até a próxima.